Ação de exigir contas. Ação de exigir contas. Essa ação tem uma peculiaridade no meio dela que é muito curiosa. O que é a ação de exigir contas? Olha só, eu tinha uma empresa que tinha um administrador. E esse cara simplesmente não prestou contas. Simplesmente não prestou contas. E eu quero que ele me apresente as contas, os balanços de toda a sua administração. Havia um inventariante de um processo meu que não prestou contas no inventário. Eu não sei exatamente o que ele gastou no inventário. Um tutor, um curador que administraram patrimônio alheio e que nunca prestaram contas. Portanto, os interessados agora querem exigir contas. E só existe hoje a ação de exigir contas. Se o inventariante, se o curador, se o tutor, se o síndico, se o administrador querem prestar suas contas, eles os fazem dentro do mesmo processo. O curador faz uma petição dentro dos autos da interdição, o tutor faz uma petição dentro dos autos da própria tutela, o administrador judicial dentro dos autos da própria administração, o juiz está aqui, a prestação de contas. Só existe hoje, antes existia a ação de prestar contas e a ação de exigir contas. Hoje é só a ação de exigir contas. Eu preciso, juiz, que aquele cara me preste contas. Vou dar um exemplo para vocês. Houve uma dissolução de uma sociedade, esse sócio saiu e o outro permaneceu na sociedade, cabendo a ele receber alguns créditos e dividi-los com esse que saiu. Até hoje estamos esperando contas, o cara não prestou. Então tá bom. Juiz, olha só, ação de exigir contas. Nós éramos sócios, está aqui o contrato, cindimos a sociedade, está aqui o distrato, e coube a esse gente boa aqui prestar contas de eventuais recebimentos e me dividir. Olha a notificação que enviei a ele para prestar contas, ele não prestou. Então eu quero que ele seja obrigado a prestar contas. O réu é citado e tem 15 dias para apresentar a defesa. Nesses 15 dias de defesa, ele pode simplesmente prestar as contas, ok? Ele pode ser revel, ou ele pode contestar, dizendo, juiz, não tem que prestar contas não. Não tem que prestar contas, não é obrigação minha prestar contas, eu já prestei essas contas, parará. Bom, o juiz, se as contas não forem prestadas, julgará por sentença se essas contas devem ou não ser prestadas. E o juiz, então, julga procedente a ação, preste atenção nisso. O juiz julga procedente a ação e determina ao réu que seja condenado a prestar contas no prazo fixado pelo juiz. Desta sentença, que determina o réu, sentença, que determina o réu que preste contas, qual o recurso que cabe? Qual o recurso cabível? Pasmem e guardem isso. Nessa primeira fase do processo de ação de exigir contas, o recurso é de agravo de instrumento. Recurso de agravo. Por quê? Pergunta o STJ. É recurso de agravo. Transita em julgada a decisão. O réu tem que prestar contas. E aí, então, ele poderá apresentar as contas ou poderá deixar de apresentá-las. Se ele apresenta as contas, se ele as apresenta, cabe ao autor da ação impugnar essas contas. Se o réu não apresenta as contas, cabe ao autor da ação apresentá-las, se tiver subsídios para isso. E então vem uma segunda sentença. Uma sentença que apura o efetivo saldo devedor e que se constitui em título executivo judicial, à luz do artigo 784 do CPC. Se constitui, então, em título executivo judicial, à luz do artigo 784 do CPC. Agora veja o curioso desta ação, e já caminhando aqui para o nosso encerramento. Esta ação tem natureza dúplice. Os procedimentos especiais sempre têm essas peculiaridades. E essa ação tem natureza dúplice. Então vejam, ó, o autor promoveu a ação contra o réu. O réu não apresentou defesa, ou apresentou e mesmo assim a defesa foi afastada e o juiz disse, preste contas, réu, sentença. O réu agrava da decisão. O tribunal mantém a decisão, transita em julgado. O juiz intime-se o réu para prestar contas em 10 dias. O réu, tá bom. Então as contas estão aqui, ó.
Na verdade, juiz, eu recebi isso e paguei isso aqui, ó. No inventário desse cara aí que era herdeiro, tinha 100 mil na conta e eu tive que pagar 135 mil de impostos. Então tá aqui, ó, ele me deve 35 mil reais. O autor se manifesta e o juiz julga ao final, constituído o título executivo de 35 mil reais em favor do réu.